Olá, bem-vindos a mais uma análise focada aqui do Júris 360 Lab. Hoje a gente mergulha em algumas decisões bem importantes do STF lá do informativo 1093. Isso aí. A ideia é ir direto ao ponto, né? Entender o impacto real desses julgamentos. Exatamente. Vamos ter um bloco único hoje, passando por 4 temas principais. Primeiro, o regime dos agentes de combate às endemias na ADI 5.554. Depois a gente fala daquela disputa sobre hidrelétricas lá no Rio Cuiabá, a ADI 5.554. Aí tem um que a gente vai aprofundar um pouco mais. A proibição de fogos de artifício com barulho pelos municípios. É o tema 1056, né? O RE 1.210.727. E por fim, outro para a gente olhar com mais calma. A ADC 84, sobre o restabelecimento das alíquotas de PIS e COFINS sobre receitas financeiras. Um tema tributário quente. Perfeito. Então vamos começar a desempacotar isso. Primeiro caso, ADI 5.554, Agentes de Combate às Endemias. A questão era assim, se a lei que transformou o emprego deles em cargo público estatutário era válida, né? Porque eles entraram por processo seletivo, não concurso. Exato. E o STF, olha, por unanimidade disse que sim. A Lei 13.026 de 2014 é constitucional. O ponto central, assim, é a Emenda Constitucional 51, lá de 2006. Ah, esse é 51. Isso. Ela criou, uma exceção à regra do concurso público justamente para esses agentes e os agentes comunitários de saúde. Permitiu a entrada por um processo seletivo público. Entendi. Não precisava ser o concurso nos moldes tradicionais. Exatamente. E essa mesma emenda deixou para a lei federal definir o regime jurídico, que podia ser tanto seletista quanto estatutário. Então, quando a lei veio e mudou para o regime da 8.112, o STF entendeu que estava tudo dentro do que a Constituição já previa, sabe? Certo. A própria Constituição abriu essa porta, então. Ok, vamos seguir. ADI 7319, hidrelétricas no Rio Cuiabá. Uma lei de Mato Grosso proibiu geral, né? Qualquer hidrelétrica em toda a extensão do rio. Isso pode. Então, o STF entendeu que não. Por maioria, declararam a lei estadual inconstitucional. O argumento principal é que o Estado invadiu a competência privativa da União. Ah, competência para legislar sobre águas e energia, né? Isso. Artigo 22, inciso 4º da Constituição. E também porque o Rio Cuiabá, como banha mais de um estado, é um bem da União, né? Artigo 20. Quem dispõe sobre esses bens é o governo federal. Faz sentido. E teve outro ponto também. A decisão do Estado meio que passou por cima de uma avaliação técnica da Agência Nacional de Águas, a ANA, sem apresentar assim, dados técnicos muito fortes para justificar uma proibição tão ampla. Entendi. A União tem a palavra final nesse tipo de projeto, né? Por envolver recursos e energia de interesse mais amplo. Bom, agora vamos para aquele que gerou bastante debate. O Ré 1.210.727, tema 1056, sobre os fogos de artifício. Itapetininga, lá em São Paulo, proibiu soltar fogos com estampido, os barulhentos. O município pode fazer isso? Pode. E essa decisão é muito interessante, né? O STF também, por unanimidade e com repercussão geral, disse que a lei municipal é constitucional. Nossa, e qual foi a tese fixada? Tese é que os municípios têm competência para legislar sobre proteção ao meio ambiente e à saúde. Isso está lá no artigo 24 da Constituição, competência concorrente. E o município pode complementar a legislação federal e estadual no que for de interesse local, né? Artigo 30. Ah, competência suplementar. Exatamente. A proibição foi vista como uma regulamentação assim mais protetiva, necessária e proporcional, sabe? Considerando o impacto do barulho na saúde das pessoas, especialmente grupos vulneráveis, idosos, crianças, pessoas no espectro autista e também nos animais, né? E no meio ambiente. É verdade, o impacto do barulho é grande. Pois é. E até mencionaram uma resolução do CONAMA, a 02 de 1990, que já falava da possibilidade de limites de ruído mais rígidos em nível local. Então o município agiu dentro da sua esfera, buscando proteger o bem-estar local. Muito relevante essa decisão. Dá uma força para a atuação municipal nessas áreas, né? Com certeza, desde que, claro, seja justificado pelo interesse local e não contraria as normas gerais. Perfeito. Agora, o último tema, o tributário. A DC 84, PIS e COFINS, sobre receitas financeiras. Tinha um decreto lá de 2022 que reduziu as alíquotas para 0.
Aí, no início de 2023, veio outro decreto, o 11.374, e pá, revogou a redução. As alíquotas voltaram a ser 0,65% e 4%. A grande dúvida era: esse aumento não tinha que esperar 90 dias para valer, a tal da anterioridade nonagesimal? Essa é a questão-chave. O que o STF decidiu, ao referendar uma medida cautelar por maioria, foi que não se tratou de uma majoração de tributo no sentido estrito. Foi uma repristinação. Repristinação. O que isso significa na prática? Significa que a norma anterior, que tinha sido revogada pela redução, voltou a valer. O decreto de 2023 não criou uma alíquota nova ou maior do que a que já existia antes da redução. Ele só cancelou a redução e restabeleceu as alíquotas do decreto 8.426, lá de 2015. Ah, então a ideia é que não foi uma surpresa para o contribuinte, porque essas alíquotas de 0,65% e 4% já eram as conhecidas desde 2015. Exatamente, essa foi a linha de raciocínio da maioria. Como não era uma alíquota nova, mas sim o retorno a um patamar anterior e já conhecido, não se aplicaria a exigência dos 90 dias. A segurança jurídica e a não surpresa, na visão do STF, não teriam sido violadas nesse sentido específico. Entendo o argumento jurídico, mas, assim, na prática, para quem se planejou com a alíquota zero, mesmo que por pouco tempo, o impacto no caixa foi imediato, né? Sem dúvida. O impacto financeiro é inegável e a mudança abrupta sempre gera discussão. Mas, juridicamente, a interpretação foi essa. Não houve majoração que exigisse a noventena, apenas o restabelecimento da regra anterior. E, por isso, as liminares que permitiam continuar pagando zero foram suspensas. Ok, ficou claro. Então, para resumir, vimos o STF validando o regime estatutário para agentes de endemias admitidos por seleção, confirmando a competência federal sobre rios importantes e energia, fortalecendo a autonomia municipal para legislar sobre ruído excessivo em nome da saúde e do meio ambiente e interpretando esse restabelecimento de alíquotas de PIS/COFINS via decreto como algo que não precisa esperar os 90 dias. Exato. E fica uma reflexão, né? Especialmente pensando no caso dos fogos de artifício. Como que a gente equilibra como sociedade as tradições culturais, as festas, que muitas vezes envolvem barulho, com o direito à saúde, ao sossego, principalmente dos mais vulneráveis e dos animais? É uma questão delicada. Pois é. Qual o limite para o interesse local poder, digamos, redefinir certas práticas sociais em nome de um ambiente mais saudável e silencioso para todos? É algo para se pensar. Excelentes pontos para a gente continuar refletindo. Muito obrigada pela análise e pelos esclarecimentos. E agradecemos a quem nos acompanhou. Valeu! Nos veremos no próximo podcast.